A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Que presença gloriosa. Como é bom estar na casa do Senhor. Não há nada que substitua a presença do Senhor na nossa vida. Não perca a presença do Senhor. Não deixe Jesus passar sem que você o perceba, sem que você o sinta. Como eu estou feliz nessa noite, como eu estou alegre com Jesus. Grande é a sua bondade, a sua fidelidade, a sua misericórdia. Tem mais alguém aí que sente Ele? Diga glória a Deus. Oh, glória a Deus, irmãos. Que culto bendito, que culto bendito. Que noite preciosa. Eu estou ali só rendendo graças ao Senhor por essa igreja, pedindo a Deus que continue sustentando a vida do pastor Adeilson Salles, um homem de balanças fiéis, um homem de veredas firmes, onde a gente percebe claramente que pode olhar no olho. Deus abençoe, pastor Adeilson. Eu estava ali sentada, e à medida que o Senhor falava sobre o projeto, e ali eu entrava em intercessão, o Senhor alegrava meu coração, o Senhor Deus, e eu chorava de alegria diante do Senhor, porque o Senhor dizia assim para ele: tem um povo ajudando, e eu sei que o Senhor é determinado, mas o Senhor falou comigo: diga para ele que eu estou enviando por esses dias reforço. Oh, aleluia. Esse projeto é um projeto que nasceu no coração de Deus, e eu sei que o Senhor não vai se cansar a ponto de estafar. Deus está mandando reforço, que é para isso não acontecer, né? O Senhor está levantando muitos Arão, muitos Ur, para que nós possamos continuar e permitindo com que líderes, aqueles que têm coragem de ir aonde a gente não vai, mas dá apoio para quem foi, né? Possa chegar lá, e eu vejo ele nessa figura. Então Deus abençoe, pastor Adeilson. É uma alegria poder retornar a essa casa. Essa casa, ela renova as minhas esperanças no que tange a perspectiva que eu tenho de igreja para o século 21. Em todas as áreas, no que tange a liturgia de adoração, aqui Deus é livre para ser Deus do jeito que Ele quiser ser. E isso alegra muito meu coração. E a segunda coisa é literalmente, administrativamente, a maneira como a igreja é organizada e a maneira como eu percebo que os obreiros trabalham, né? É tudo perfeito. Só acontece assim diante da gente quando o couro come nos bastidores. E eu fico maravilhada com isso, porque é sinal que vocês têm um pastor, um corpo de pastores, uma junta de obreiros, que não sabe só botar gravata e arrumar cabelo, não. Mas quando a porta fecha, diferente da casa de Eli, né? Onde os filhos adulteravam depois que a luz apagava, aqui não. Aqui a luz fica acesa, que é para continuar falando, dirigindo, ensinando, que é para a coisa acontecer e funcionar tão harmoniosamente como tem acontecido. E a gente que anda um pouquinho por aí fica chateado quando aprende e é doutrinado a entender que o culto é uma coisa tão santa, tão sagrada, tão correta, e o pessoal às vezes considera o altar de Deus como se fosse um lugar de tentativa, né? Onde vez ou outra, por exemplo, você diz: ô, fulano, vem cantar um hino. E aí vem cantar: ó, irmãos, eu não ensaiei não, mas Deus sabe. Ô, fulano, vem aqui trazer uma palavra. Ó, irmão, não li nada hoje não, mas Deus vai receber. Meu Deus do céu, se a gente não aguenta ouvir coisa ruim, por que a gente acha que tem que apresentar diante de Deus qualquer coisa contando com a sua generosidade, né? E não, a gente está diante de um rei. E todas as vezes que eu estou num culto como esse, e tenho o privilégio de estar numa igreja como essa, eu não consigo deixar passar batido e fingir que eu não vi a excelência, o selo da excelência em cada detalhe. Na orquestra, nos louvores, no som, no jeito que um começa, o outro termina, na hora que solta o vídeo, que sai o vídeo, e aí eu vou olhando e eu digo: Jesus, eu nunca te pedi isso não, mas se tu tiver para mim num futuro, que eu sei que não é agora, porque Deus não é Deus de confusão, mas se o Senhor tiver para mim um lugar desse, ou um povo para pastorear, ou para ser definitivamente por fim dos meus dias, assim, Senhor, é nesse modelo aí, é nesse modelo, de tão bom que é, de tão bom que é. Deus abençoe a vida dos irmãos. Que o Senhor conserve os irmãos dessa maneira e guarde os irmãos de toda a vaidade, de toda a vaidade. Porque o inimigo não quer os ruins, ele quer os bons. Então ele vai tentar vocês, tá? Que vocês possam continuar assim, nessa força. Deus abençoe também pastora Elisandra. É uma mulher que faz a gente crer que tudo é possível, né? Tudo é possível. Ela me leva a crer piamente nisso. Ontem, quando nós estávamos aqui, antes ainda de vir para cá, passamos rapidinho ali no shopping para tomar um café. E não me lembro mais o que a gente foi fazer lá. O que a gente foi fazer, Regal? Almoçar. Tá, lembrei. E fomos almoçar.
E eu estava já virada já de alguns dias, sem poder dormir direito. E quando fomos ali, a gente falando da pastora Elisandra, e aí de repente a Marcela abriu a boca e falou, não, realmente ela é inspiradora, né? Aí ela começou, mãe, esposa, pastora, médica, e já me deu ira já. E eu falei, peraí. Falei, calma gente, peraí. E aí a gente conversando ontem sobre a história dela, e tão amável, irmãos, tão humilde, tão crente. E eu não estou falando isso porque ela está aqui não, mas como diz a minha cunhada, honra é uma moeda que você paga honrando. A única moeda que paga honra é a honra. E eu queria honrar a Deus pela vida da pastora Elisandra, porque ela pega tudo que ela tem e ela faz igual Jairo, que tinha um principado, mas colocou tudo aos pés de Jesus quando foi diante dele. E é isso que ela faz, uma simplicidade, uma humildade de pessoa, cheirosa, bonita, inteligente, até um tutano, e entregue na obra de Deus. É isso que Deus faz quando um homem ora, né? Coisa linda, coisa linda. Deus abençoe, Deus abençoe. Quando eu vim aqui pela primeira vez, pastora Elisandra tinha poucos dias em que a Ana tinha nascido, né? E ontem a gente brincava, porque ela disse que tem exatamente quanto tempo? 1 ano e 7 meses, né? E eu falei para ela, pastora, parecia que era muito mais tempo. Quando eu vi a Ana, eu falei, essa criança tem 7 anos, não tem 2? Grandona, linda, saudável, Deus abençoe. Todos os obreiros dessa casa, todos os que estão conosco, é uma honra poder cultuar a Deus com vocês hoje. É isso que está fazendo esse culto tão especial. Louvar a Deus de maneira especial pela vida da irmã Cecília, a quem eu óbvio, cantava os louvores. Irmão, um assembleiano que não conhece esse hino tem que se converter de novo, né? Mas eu fiquei abismada agora, quando o pastor Deus chamou a irmã, eu perguntei para ele, falei, ela é a compositora? Quando ela disse, o senhor me deu esse hino, eu falei, para! E aí eu disse, ela é a compositora? E ele disse, é ela. Que honra, irmã Cecília, que o Senhor me permitiu conhecê-la. Deus abençoe. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Gente, vamos combinar então? Vamos ficar então todos de pé, para não ficar uma parte em pé, outra sentada? Então, fiquemos todos. Eu não queria cansar vocês, mas já que um grande grupo se levantou, vamos todos. Essa orquestra, Deus abençoe, Ministério de Louvor, sonoplastia, áudio. Mano, você desculpa, mas é que eu fico encantada quando eu vejo uma coisa que funciona. Deus abençoe vocês. Glórias a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Nós vamos ler no capítulo 19, a partir do versículo 40 em diante. Aí preste bem atenção para você não se confundir. João 19, do verso 40 em diante. Quando eu digo em diante, eu digo em diante, entrando e dando continuidade nos versos que se iniciam do capítulo 20, tá bom? Então a leitura não vai ser interrompida no fechamento do capítulo, ela vai continuar. Até porque os evangelhos e os textos são livros inteiros. Os capítulos são apenas uma maneira da gente conseguir definir, pontuar o contexto de cada caso, tá bom? Então, capítulo 19, do verso 40 em diante, entrando na narrativa do capítulo 20. Esse ar não tem como aumentar um pouquinho ele não, né? É a temperatura, será? Um só aumenta todos ou... É possível? Glória a Deus. Irmãos, há alguns anos atrás, precisamente 6 anos atrás, o Senhor me confiou uma palavra aqui dentro desse texto. E eu ministrei ela algumas vezes, conforme o Espírito do Senhor me deu ordem. E depois de um tempo entendi que não era mais a voz profética para dar continuidade àquilo dali. O tempo passou e muitas pessoas talvez já tenham sido abençoadas por essa palavra, uma vez que hoje tudo vai para a internet, né, e a coisa viraliza, e isso é até bom, sobretudo quando é a palavra de Deus que está sendo semeada. Mas nessa noite eu gostaria muito de ter ministrado em Gênesis capítulo de número 1.
que a gente gera uma expectativa muito grande, sobretudo no primeiro dia da semana, o domingo, que é onde a gente quer uma palavra para acompanhar aí toda a semana. E eu estava focada nisso, mas eu fui orar, porque o homem faz planos, mas a resposta vem da boca de Deus, né? E não é como eu quero. Então o Espírito do Senhor me impeliu. Então hoje o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra. Então eu quero pedir que você mantenha seu coração aberto, que você não julgue, não se precipite, não faça comentários à frente, não avance, tão somente descanse o seu coração para ouvir Deus falar com você. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepultamento. No lugar em que Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, o qual ninguém ainda havia sido posto. Porque o sepulcro ficava perto e por causa da preparação dos judeus, puseram então ali o corpo de Jesus. E na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra do lado de fora estava revolvida da entrada. Correu ela então e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobrira a cabeça de Jesus, e viu que o lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa, porém Maria ficou chorando do lado de fora, junto à entrada do sepulcro. E enquanto ela chorava, abaixou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados aonde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E então os anjos perguntaram a ela: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se e viu Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. E Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? E pensando ela falar com o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o levaste, me dize onde o puseste e eu irei buscá-lo. E disse-lhe Jesus: Maria! E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre, e você diz amém. Bota a Bíblia sobre o seu assento, permaneça de pé onde você está. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado e vamos fazer uma oração. Fecha os teus olhos, porque os olhos só prestam o serviço da concupiscência da carne. Então, igreja não é um lugar bom para você ficar muito tempo de olho aberto, não. É bom ficar ligado mesmo. Fecha os teus olhos, incline a sua cabeça em sinal total de reverência. Uma vez que você acredita estar em oração, se achegando diante do trono da graça de Deus. Agora com ousadia, não porque podemos, mas pela graça que Cristo Jesus derramou sobre nós através da sua morte de cruz e ressurreição. Se achegue diante de Deus aí agora e peça ao Senhor para que fale com você um pouco mais. Vamos levantar diante de Deus aqui, a partir de agora, uma nuvem de súplica, de intercessão diante do Senhor. Aonde está a igreja que sabe suplicar, a igreja que não tem vergonha de se humilhar diante de Deus? Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Implore, implore, implore. Fala comigo, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor.
Implore isso a Ele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós não somos dignos, nós não somos merecedores, mas como já foi lido no salmo desta noite, se Tu olhasse para os nossos pecados, não estaríamos nem aqui. Mas é porque o Senhor não tem nos olhado segundo a nossa transgressão, nem tem nos recompensado segundo o nosso pecado, mas tem tido misericórdia de nós, tem nos amado, e nós queremos Te louvar, porque só estamos aqui por causa da Tua graça, favor imerecível. E se não fosse assim, não poderíamos estar, nem eu aqui na tribuna, e nem os Teus servos ali se achegando diante de Ti. Mas se estamos aqui é por obra e graça do Teu Espírito Santo, que em nós opera no poder do nome de Jesus. Senhor, nós acreditamos num domingo especial, não porque tenha pregador de fora, de maneira nenhuma, nos guarde dessa jactância, de maneira nenhuma, mas nós acreditamos nisso porque estamos diante da Tua presença, e diante da Tua presença, Senhor, nunca falta novidade, diante da Tua presença nunca falta consolo, diante da Tua presença nunca falta revestimento, diante da Tua presença nunca falta revelação, diante da Tua presença nunca falta pão, nunca falta peixe, nunca falta vinho, nunca falta cura, nunca falta unção, nunca falta virtude, nunca falta batismo, nunca falta profecia, nunca falta, é porque estamos diante da Tua presença, Senhor. Então fala conosco, fala de um jeito que o Senhor ainda não falou, para que nós possamos entender de uma maneira que talvez ainda não tenhamos entendido, e assim possamos nos submeter completamente à Tua vontade. Senhor, um homem que nem cristão era, mas era muito inteligente, a quem o Senhor deu muita ciência. Albert Einstein vai dizer que a mente, uma vez dilatada, não pode mais chegar, não pode mais retroceder à ignorância de antes. Assim eu acredito, Senhor, se o Senhor abrir o nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra, é impossível, Senhor, que nós não venhamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Então trabalha no profundo, no oculto e no escondido, revela a Tua palavra, dilata corações, desobstrui o entendimento, amplia o conhecimento, revela a profundidade, conta Teus segredos, abre o leque dos mistérios. Olha, Senhor, quem ficou em casa, alcança essa pessoa também com a Tua palavra, e que a Tua virtude seja liberada à medida que a Tua palavra estiver sendo ministrada. Nós erguemos as nossas mãos em oração e Te pedimos que seja uma noite marcada por cura, que seja o esta pessoa que está em casa, esta pessoa que está no leito, receba uma unção de cura, e que todo jugo de enfermidade seja desatado pelo poder da unção, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, e glorifica, 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 glorifica o Teu nome, e nós Te glorificaremos ainda muito mais, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Senta dando glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vai adorando, meu irmão, vai adorando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Nós estamos diante do texto que consideramos mais importante, né? Um dos mais importantes. O mais importante, na verdade, é a ressurreição, mas eles se completam, né? Sem crucificação não haveria morte, sem morte não haveria Cristo ressurreto. Então nós estamos diante do contexto, vamos dizer assim, mais importante da história da humanidade. Então quando a gente fala isso, eu não estou falando para os cristãos, eu estou falando da história da humanidade. Eu estou falando daquilo que intervém nos livros de história acerca da data, né? O AC e o DC.
como era a história do mundo e do homem antes de Cristo e como passou a ser depois de Cristo. E o contexto dessa mudança, dessa grande transformação, se dá justamente entre esses versículos que nós acabamos de ler. Momento de crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Alguns acontecimentos ao redor da morte de Cristo ensinam muitas coisas para nós, porque Cristo não somente nos ensina enquanto eterno no início do Gênesis, porque antes de haver a manifestação da cruz, ele já estava presente no haja luz, como diz um amigo meu, pastor Bruno. E isso é muito verdade, porque o texto diz que o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Isso desmistifica qualquer ideia de que Deus tenha criado um plano B para nos remir dos pecados que cometemos na entrada da serpente no Éden. Volta e meia a gente vê alguém meio que espraguejando a Eva, irado com o Adão, mas na verdade nada fugiu do controle de Deus. Muito antes de céus e terra serem formados e serem criados, muito antes do Senhor formar o homem do pó da terra, o texto diz que o cordeiro já estava preparado, antes da fundação do mundo. E não apenas lá, nos primórdios da eternidade, vamos dizer assim, mas depois, como revela João no capítulo 1 do seu livro, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E aí eu não estou falando somente dele lá no início, quando ele diz, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E aí João vai falar sobre a alegria de viver com Cristo. E aí ele diz assim, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, justiça e verdade. Quantos ensinamentos Jesus não passou aos seus discípulos à medida que esteve em carne com eles? Jesus assentou-se ao poço para poder tratar de uma mulher samaritana que era tida como uma cadela dentro daquela sociedade judaizante, aonde ele alcançou toda a Samaria, alcançando uma única mulher. Jesus entrou na casa de um cobrador de impostos, Zaqueu, e não é problema entrar na casa de Zaqueu. A dificuldade era fazer os 72 sacerdotes que moravam na proximidade entender que por que diante de tantas casas sacerdotais Jesus decide entrar na casa do cobrador de impostos. Jesus, ao invés de apedrejar ou participar do apedrejamento da mulher que foi pega no ato em adultério, vai abrir um novo caminho, e realmente ele é o novo caminho. Jesus nunca vai pelas vias opcionais que a sociedade coloca para ele, que os escribas colocam para ele, que os judeus colocam para ele, como por exemplo, no caso dessa mulher que foi pega em adultério. Ela é colocada diante de Jesus e eles dizem assim, olha, Moisés diz que sendo pega no adultério e tendo uma testemunha, ela deve ser apedrejada até a morte. E aí Jesus poderia dizer o que ele pensava, ou dizer se apoiava Moisés, porque o texto diz que faziam isso como um estratagema, uma armadilha para ele cair em contradição e terem do que acusá-lo, mas nunca tiveram nada do que acusá-lo, porque ele nunca pecou. E então Jesus vai abrir um novo caminho e ele vai dizer, eu vos digo, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus sempre vem com uma resposta inédita. A própria samaritana do poço, em João 4, quando ela quer pedir perdão pelos seus pecados, mas ela não sabe como fazê-lo, porque os judeus adoram no monte, uma vez que não podem entrar em Jerusalém. Aí quando Jesus determina o momento do perdão, que é quando ela confessa que tem um marido que não é dela, aí ela diz assim, mas onde se deve adorar? No templo ou no monte? Aí Jesus vai dizer, ora, a salvação vem dos judeus. Ele está dizendo, se fosse para receber perdão pela expiação, para entregar oferta para a expiação do seu pecado, você tinha que ir no templo, porque é lá que está o altar legítimo. Os sacerdotes estão em Jerusalém. Só que judeus não se comunicam com os samaritanos. Como é que um samaritano vai entrar em Jerusalém? Como é que um samaritano vai ofertar em Jerusalém, ainda que seja oferta para expiação do seu pecado? E no monte? Por que ela pergunta no monte? Porque uma vez não podendo entrar em Jerusalém, eles criaram movimentos de adoração no monte. Só que Deus não recebe porque o altar não é legítimo. Aí ela pensa que está diante de Jesus só com duas opções. Dizendo, e agora, como é que eu faço para pedir perdão? No templo ou no monte? Aí Jesus diz, ficou ruim para você, hein? Porque no templo você não entra, no monte Deus não recebe. Aí ele vem com um novo caminho. Mas a hora vem, já chegou e fala contigo agora, em que os verdadeiros adoradores não adorarão no templo ou no monte, mas adorarão ao Pai em espírito
E é verdade. Veja como Jesus sempre vem com algo novo dentro da história, sem quebrar o que era velho, sem destruir o que é antigo, sem destruir os alicerces da tradição. Jesus é o único revolucionário que eu conheço na história da humanidade que conseguiu dar um novo sentido à lei sem criar emenda na lei. Inclusive, num dos seus primeiros sermões, ele já chega dizendo: não cuideis que vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Ele está dizendo: vocês não fiquem achando que eu vim rasgar a lei. Eu vim aqui para ensinar vocês a cumprir, porque vocês falam, mas não vivem. Jesus já havia percebido que os escribas dos fariseus e muitos judeus naquela época tinham um comprometimento com o ritual, mas não davam ao ritual o significado que ele tinha. E Jesus, quando vem fazer isso, ele não vem para desonrar a lei, nem para rasgar a memória de seu pai, de maneira nenhuma. Ele diz: quem vê o pai vê a mim, e quem vê a mim vê o pai. Jesus não veio para quebrar, Jesus veio para cumprir. Aí talvez enquanto eu estou falando agora, você diz assim: ah, irmã Camila, mas ele curava no sábado, ou ele ressuscitava no sábado, ou... O que a lei fala? A lei fala sobre a lei da vitória. E qual é a lei? A lei dizia que a vida do homem era maior do que a lei. O que isso significa? É como Jesus quando curou aquele que tinha a mão mirrada. O que ele vai dizer? A mulher, perdão, encurvada. O que ele vai dizer? Ele vai falar: ora, se a vaca de vocês cai no brejo, se a ovelha de vocês está no atoleiro, vocês têm que removê-la de lá, porque a vida é maior. Agora, porque eu curei uma mulher inteira num sábado, vocês acham que eu pequei? Ele está dizendo: vocês só conhecem parte da lei. Eu sou o legislador, o dedo que escreveu a lei. Isso é maravilhoso. O próprio caminho que eu acabei de ressaltar da mulher adúltera. É impressionante, a gente não sabe o que Jesus escrevia, mas a gente vê o dedo dele riscando na areia. Ele sobe, fala alguma coisa, desce e continua riscando na areia. Ele faz isso por 2 vezes. É muito interessante porque é impossível não lembrar-se de como a tábua da lei foi escrita. Na primeira vez, quando Moisés subiu, o dedo de Deus escreveu sobre a tábua. E na segunda vez, ele não deu a pedra, Moisés levou a pedra como prática pedagógica, porque havia quebrado o mandamento, então agora vai ter que subir carregando a pedra. Mas quando chega lá em cima, o Senhor escreve por segunda vez. Aí você vê eles inquirindo Jesus acerca da lei, como se Jesus fosse leigo acerca da lei, como se Jesus pudesse cair em algum estratagema da lei. Aí é interessante que eles chegam, Jesus está escrevendo com o dedo alguma coisa. Aí eles perguntam: e aí, mata ela ou não mata? Apedreja ou não apedreja? Aí ele levanta e fala: quem não tem pecado atire a primeira pedra. E volta a escrever de novo. É Jesus trazendo alusão a eles do dedo do legislador. Ele está dizendo: ei, eu conheço o que vocês estudam. Eu criei o que vocês mal aprenderam. Então imagine o que era caminhar com Jesus. Eu sei que você imagina isso à medida que você caminha com ele. Mas imagine caminhar com Jesus naqueles dias, comer com ele, andar como João disse que andou, ver a sua glória como a glória do unigênito do Pai, jantando com ele, almoçando com ele, encostando a sua cabeça sobre o peito dele na hora da celebração da ceia, ouvir a batida do seu coração. Oh, aleluia! Não haver absolutamente nenhuma pergunta da qual ele não possa responder. Era assim que eles viviam com Jesus. E dentre essa caminhada, indo para lá, vindo, anunciando a salvação, sendo a salvação anunciada, ele vai encontrar também algumas mulheres. E pela primeira vez na história da humanidade, a mulher vai ter um destaque dentro da sociedade, a qual o próprio Cristo vai lidar. É a primeira vez que as mulheres têm autorização para seguir um rabi. E aí, para acabar de vez, ele ainda bota elas de investidoras do ministério. O texto diz que eram elas que sustentavam o ministério de Jesus. E aí agora as mulheres vão ganhar uma notoriedade muito grande, porque Jesus não apenas lhes ama, mas lhe demonstra amor honrando-as diante de todos. E aí as mulheres vão ganhar essa notoriedade. Dentre elas, Maria Madalena, que foi a que nós mencionamos aqui no texto. O texto vai dizer em outra ocasião que dela saíram 7 espíritos imundos.
7 na Bíblia é número de plenitude, satisfação ou contentamento. Ou seja, 7 não significa realmente 7. 7 pode significar todos quanto couberem. Então ela estava possessa de muitos espíritos. Mas o texto diz que quando Jesus passou pela vida dela, todos eles foram embora. E agora o Espírito do Senhor governa a vida de Maria Madalena. Não interessa o que ela fez antes e nem como começou. Interessa o que vai terminar agora. Essa mulher vai se tornar muito grata, bem como outras pessoas. Eu estou falando da vida de Cristo aqui na terra. E agora vai chegar o dia da sua crucificação. Desde o começo dos evangelhos, à medida que os discípulos vão relatando, à medida que os evangelistas vão relatando os fatos de Jesus, volta e meia você vai ouvir diante de um milagre Jesus respondendo a eles: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. Ou quando cercaram para matá-lo, e aí ele vai dizer: e sumiu dentre eles e não conseguiram pegá-lo, porque ainda não era chegada a sua hora. Pois bem, a hora chegou. E agora é a hora do Filho do Homem ser crucificado e ser entregue. E esta hora não está na mão de ninguém. Esta hora está na mão do Pai e do Filho somente. Por isso Pilatos vai dizer: olha, eu tenho poder para te soltar ou te libertar. E Jesus, mesmo estando golpeado, açoitado, afligido, cuspido, escarnecido, vai olhar para ele e vai dizer: você não tem autoridade nenhuma, se do céu meu Pai não lhe desce. Aí ele diz assim: a minha vida ninguém toma, a minha vida eu que dou. Ele está dizendo: eu estou aqui porque chegou a minha hora. Vai ele e é entregue. Essa é a diferença de um herói e de um mártir comum. Um mártir comum é capturado, um herói se entrega por amor de todos nós. Ele se entregou e foi crucificado. Entre 2 ladrões, sendo inocente, por amor aos meus, por amor à minha vida e à sua vida, para perdoar os meus e os seus pecados. Jesus foi crucificado, derramou sangue carmesim, sangue precioso. É o dia que o cordeiro foi imolado. É o dia que o castigo que nos traz a paz se cumpriu sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi moído pelas nossas transgressões, mas nós fomos favorecidos pela sua bondade, misericórdia e amor. E mesmo estando diante de todos os seus algozes, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E nesta hora ele foi o sumo sacerdote de Hebreus capítulo 10, dizendo: tira o sangue do bode, tira a sangue da ovelha, porque o último agora é o primeiro e o primeiro agora é o último, e aqueles que vocês esperavam está aqui. E ele diz: não é mais necessário o derramamento de sangue para que o homem alcance a perfeição, porque aquele que é perfeito se entrega para aperfeiçoamento do homem, e o homem é perdoado. Naquele momento o texto vai dizer, e eu fico maravilhada, porque a palavra de Deus diz assim: e naquele momento o sol, o dia se converteu em noite, o sol se fez em trevas e o véu do templo se rasgou, se fendeu. Eu acho maravilhoso, porque o texto diz assim: do alto a baixo. E na hora que eu olho isso, eu me lembro imediatamente do texto dizendo que o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada, dizendo que Jesus Cristo veio do céu. Lembro-me quando o salmista vai salmodiar e ele diz assim: na terra manda quem é da terra, mas no céu, quem manda no céu e manda na terra, em tudo que está e embaixo dela. Enquanto o véu está tapado pela terra, no dia que Jesus é entregue, o véu se fende do alto a baixo. É Deus rasgando e trazendo cumprimento. É Jesus sendo o canal para que o homem volte a encontrar a Deus. Fendeu do alto a baixo. Olhe para quem está ao seu lado e diga: abriu. Não, você não falou, você miou. Olhe para quem está ao seu lado e diz: abriu. Abriu. Estava fechado, mas abriu. Estava bloqueado, mas abriu. Era elitizado, mas abriu. Era limitado, mas abriu. Oh, só entrava sacerdote, mas abriu. Tinha que ter oferta, mas abriu. Tinha que ter cordeiro, mas abriu. Ele disse: agora eu sou o cordeiro, eu sou o altar, eu sou o sacrifício, eu sou o sacerdote, eu sou o sumo sacerdote. Olhe para o teu irmão e diga: está aberto, quer entrar, entra. Está aberto, quer entrar, entra. Está aberto, quer entrar. Jesus conquistou isso por você.
você. Jesus conquistou isso por você. Ai, irmã Camila, mas e os meus pecados? Ai, irmã Camila, mas e o meu coração? Importa o que a palavra de Deus diz, porque tudo passa menos a palavra. E o que a palavra diz é: se teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Está aberto, está aberto. Abriu, olha de novo e diz: abriu. Diz: abriu. Abriu, o véu do templo se rasgou. Abriu. E agora nós temos acesso. E aí o pai diz ao filho, o filho diz aos seus, e os seus dizem a nós: entrem com ousadia. No filho você entra com ousadia. Jesus morre. O acesso é aberto. E ministérios são despertados a partir desse momento. Uma nova virtude. Algo que talvez o próprio Cristo não havia nem compartilhado na primeira pessoa, porque algumas coisas ele deixou incógnita. Por exemplo, quando ele disse que viriam dias em que pessoas faziam coisas maiores do que ele mesmo realizou. Isso é um mistério. Na morte de Jesus, nós falamos sobre o maior momento de dor que os seus discípulos vão atravessar. Imagine você colocar todas as suas expectativas. Eu quero falar isso para que você entenda. Imagine você pegar todas as suas expectativas, as suas melhores expectativas. Aquilo que você tem de mais nobre no seu coração. Os sentimentos mais puros que até conhecer a Cristo você não sabia nem que podiam ser despertados dentro de você. Coisas tão lindas que você achava que só poderiam acontecer em filmes e de repente está acontecendo na sua vida real. Jesus despertava o melhor das pessoas e as pessoas nem conheciam aquilo até conhecerem Jesus. Agora você imagine então, você pegar todas as suas fichas, você pegar toda a sua fé, você pegar toda a sua expectativa, toda a sua esperança, todo o seu amor, depositar em cima de alguém e daqui a pouco o sistema mata tudo que você ama. Todos esses sentimentos vão arrefecer com a morte a quem você investiu. Sim ou não? Sim. Eu quero que, imaginando isso, você pense na dor que esses discípulos estão sentindo. Na dor que Maria Madalena, a mãe de Jesus, Maria Madalena e a Maria, mãe de Jesus, para você não pensar que a mãe de Jesus é Maria Madalena, estão sentindo agora. A terra se converteu realmente em trevas. O Filho do Deus vivo morreu. Alguém que me amou como ninguém nunca me amou. Alguém que cuidou de mim quando ninguém nunca cuidou de mim. Alguém que disse segue-me e sustentou-me. Alguém que disse vem e garantiu-me. Alguém que olhou para uma Maria Madalena da vida. Alguém a quem os outros olhavam e dizia isso não presta para nada. E Jesus dizendo vem porque eu pego as coisas que não são para confundirem as que são. Imagine isso. Eu não preciso ir muito longe, basta eu ir na sua história. Imagine tudo que você acredita, tudo que te segura nessa terra para proteger a sua salvação, de repente desmoronar diante dos seus olhos. Que dor, que dor, muita dor. Só que a perda do corpo de Jesus, o dia da sua crucificação, vai revelar ministérios que estavam ocultos. Vai revelar amores que estavam guardados. Já começa lá em cima no capítulo 19, onde nós lemos. Primeiro, José de Arimateia. O texto vai dizer, discípulo que seguia Jesus em oculto. Por que ele fazia isso? Para não ser pego por ninguém, para não perder o seu status social. Ele era um príncipe dentro da sinagoga. José de Arimateia tinha status de rabi dentro da cultura e da sociedade judaizante. E já havia sido liberado que todo aquele que professasse ser Jesus o Cristo seria expulso da sinagoga e não teria parte com a sociedade dos sumos sacerdotes, dos saduceus, dos escribas, enfim, de todo o sistema judaico. Então ele acreditava em Jesus, mas não tinha coragem de confessar a Jesus. E essa história de confessar Jesus é muito importante. Não adianta vir no culto e não confessar, fazer campanha e não confessar. Aí, irmã Camila, eu sou crente, é crente, mas não fica salvo, porque ser crente não faz de você salvo. Ser salvo torna você um bom crente, mas ser crente não é garantia de ser salvo.
José de Arimateia parece com aquelas pessoas que faz campanha, que senta no fundo, que fica à espreita, que está no ao vivo, que tem saúde para vir à igreja, mas tem vergonha de botar a Bíblia debaixo do braço. Acredita. Fala com ele, confia nele. Mas quando a gente pergunta, quem quer confessar hoje? Hoje não, hoje não. Mas na morte de Jesus, primeiro que se levanta é José de Arimateia. Ele está vendo o corpo do inocente sendo crucificado. Está todo lavado de sangue. Atrás no vale, aonde se jogam os corpos, é como se faz o lixão. Porque crucificado não tem direito a sepultamento. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que fazer uma carta pedindo o corpo de Jesus assinado no nome dele. A dor de Jesus mexeu com o amor de José de Arimateia. A perda de Jesus fez ele resgatar valores que estavam incógnitas. O desespero dele, não era apenas perder o Cristo, mas era ter que voltar para casa e dormir, sabendo que tinha condições de dar sepultamento para um homem que ele cria que era inocente. E ele sabia que era o Filho do Deus vivo. Demorou tanto tempo para confessar. Não confessou em vida, mas confessou em morte. Vai escrever a carta e vai dizer: Pilatos, por favor, favoreça-me o corpo de Jesus. Mas peraí, você é parente dele? Não, eu não sou parente, mas eu conheço ele. E me dá o corpo dele. Corpo liberado. Entre tantos crucificados vai Jesus. Sobre os cuidados de José de Arimateia. Daqui a pouco aparece outro. Qual é o nome dele? Nicodemos. Você acha que é coincidência? É ruim, hein? Nicodemos. Quem é Nicodemos? Um seguia em oculto e o outro só procurava durante a noite. José de Arimateia diz: o corpo é meu. E aí daqui a pouco chega Nicodemos com um saco pesado nas costas, parece uma efa de farinha. E alguém pergunta: o que é? E ele diz: é 34 quilos de aloés. Para quê? Para poder embalsamar o corpo do crucificado. Sai José de Arimateia para cuidar do corpo, para tomar o corpo e colocar no sepulcro novo que ficava perto do jardim. E Nicodemos, o que buscou Jesus de noite, agora está antes do sol se pôr, dando a cara para bater. Quem é que está ali? José de Arimateia. Ué, príncipe? E mais quem? Nicodemos. Mestre? É. Ele sabe que está diante do mestre dos mestres. Interessado em saber sobre o processo da conversão, da metanoia, ele diz: Jesus, olha aí as coisas que tu diz, eu não compreendo. Aí ele diz: tu não compreende porque te é necessário, para compreender essas coisas, nascer da água e do Espírito. Ele diz: mas como pode um homem do meu tamanho voltar ao ventre materno? Aí ele vai dizer: tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Está ele lá agora. Um toma o corpo e o outro vai embalsamar, vai cuidar. Aí o texto diz, que eles levam a especiaria, colocam ele dentro do sepulcro novo que ficava perto, e por causa da preparação daquele dia, ou seja, eles tinham que fazer tudo antes das 6 da noite, porque 6 horas começa a preparação do dia seguinte dos judeus. Não começa no outro dia, começa às 6 horas do dia anterior. Então, antes do sol se pôr, pega Jesus, coloca no sepulcro, cuida das suas feridas, traz sobre ele o lençol de linho, perfuma, limpa, fecha e sela a pedra. Sepultaram Jesus como puderam, rapidamente, mas com a dignidade que lhe é própria, até porque Jesus já disse que o seu corpo estava sendo preparado desde o dia em que Maria derramou sobre ele um unguento de puro nardo. Colocam dentro do sepulcro, fecha a porta do sepulcro, e aí o texto diz: passa primeiro, passa segundo, e ao terceiro dia, domingo, passa sexta, passa sábado, no domingo sendo ainda escuro, sendo ainda noite. Vem mais uma, já tem José de Arimateia, já tem Nicodemos, já revelou 2 novidades, gente. Ninguém imaginava que José de Arimateia ia fazer o que fez. Ninguém imaginava que Nicodemos ia fazer o que fez. Jesus está dizendo: às vezes eu me ausento para alguém aparecer.
alguém que não desperta o ministério, alguém que não desperta o amor, alguém que não desperta o talento, porque enquanto vê o outro ali, pensa, ele vai fazer, ele vai multiplicar, ele vai fazer, ele vai operar, ele vai resolver. Aí daqui a pouco é como se Jesus desse um passo atrás, e você diz, irmã Camila, parece que eu não estou vendo o Senhor, e ele está dizendo, sim, eu me ausentei para você dar um passo para frente e saber do que é capaz. Eu me ausentei para você saber a coragem que você tem. Eu me ausentei para você perceber que o tempo que eu investi em você, ainda que fosse na beirada, ainda que fosse vindo numa campanha indo embora, uma hora essa palavra vai semear e essa coragem vai aparecer. Oh meu Deus do céu, a dor que envolve um momento de crise, a dor que envolve um momento de tristeza, tem o poder de despertar discípulos sinceros, pessoas honestas e corajosas. Há uma palavra de ordem para esta noite, diga comigo, coragem. Não, diga com graça, diga coragem. Diga de novo, coragem. Agora diga para pelo menos 3 pessoas, diga coragem, meu filho, coragem. Coragem, meu filho, murcha essa barriga, estufa esse peito, levanta essa cabeça, coragem. Coragem. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também o envergonharei diante do meu Pai que está no céu. Jesus nunca falou de fé, mas sempre falou de vergonha. Por que ele diz, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens? Porque ele sabe que não falta fé. O que falta é coragem de admitir que você o ama. O que falta é coragem de admitir que você o conhece. O que falta é coragem de admitir que você fala com ele lavando louça, fala com ele dirigindo carro. Quando você vê vulto, é o nome dele que chama. Quando você não consegue dormir, é o nome dele que você clama. Jesus está dizendo, chegou a noite de reconhecer. A crise te joga. A crise, a dor. Aqui, ó. Quando a gente está num lugar que a gente tem onde segurar, pastor, a gente se apoia. Mas quando a gente percebe que passou o esteio, não tem corrimão, a gente dá um jeito e se levanta sozinho. Jesus está dizendo, você está procurando o corrimão e não está vendo ele aí para eu te mostrar a força que você tem no joelho. Mas Camila, o que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer para você que o céu não está de bronze. Não foi o maligno que tomou conta da tua vida. Foi apenas ele aproveitando-se do momento e daquilo que precisava ser feito para despertar o que estava de melhor guardado em você. Isso será revelado ainda este ano. Isso será revelado ainda. Esta palavra está revelando. Esta palavra vai despertar ministérios ainda este ano. Ah, irmã Camila é irmã? Não, não é irmã não. O que está acontecendo nessa noite é a mesma coisa que aconteceu em Gênesis capítulo de número 1. O texto diz que o Espírito do Senhor já se movia sobre a face das águas, mesmo quando a terra estava sem forma, em trevas e vazia. Quem ainda me ouviu diz amém. Vou repetir. O Espírito do Senhor já se movia sobre a face das águas, mesmo quando a terra estava em trevas, sem forma e vazia. Mas quando foi que as coisas começaram a ter forma? Quando foi que as coisas começaram a ganhar vida? Quando foi que a semente começou a germinar segundo o orvalho que regava a terra? Quando foi que a porção seca chamou-se terra e o ajuntamento das águas chamou-se mare? Quando no Gênesis capítulo 1 o Senhor Deus diz assim: e disse Deus, escreveu Moisés, haja luz. A palavra provocou. Mas Camila, não entendi. Vai entender. Tem gente aqui que já tem espírito, já tem sentimento, já se move, já acredita, já se envolve, sente, mas não tem forma, não sabe para o que foi chamado. Senta no último lugar e eu sinto uma coisa. Você fala coisa porque não sente, não sabe qual é o nome. Sabe o que é isso? Tem espírito, mas se não tiver palavra para provocar, fica em trevas, sem forma e vazio. Mas hoje o Senhor está dizendo: a minha ausência, o ocultamento, esta crise, esta dificuldade, isto aí tudo que está sem forma e vazio, começará a ser provocado pelo poder da palavra. E ainda este ano, eu não sou de determinar prazo, mas também sei quando Deus me usa. E Deus está dizendo para mim: neste ano ainda, você vai ganhar forma. Vai haver a revelação do que estava em oculto.
Você vai entender que não foi chamado para andar de noite. Você vai entender que não foi chamado para ser crente de último banco. Você vai entender que não foi chamado para chegar antes de começar e ir embora antes do culto acabar. Você vai entender. José de Arimateia entendeu isso, Nicodemos entendeu isso. E agora vamos à terceira e última parte. Maria Madalena, na morte, na crucificação de Jesus. Irmãos, ela tem uma tristeza ativa. Tem gente que tem uma tristeza, né? No limbo, se isola. Maria Madalena é daquelas que está triste, mas tem que fazer alguma coisa. Aí o texto diz que já era madrugada, no escuro. Isso aqui é tremendo. Porque os que andavam em oculto mostraram a cara durante o dia. E a que andava durante o dia aprendeu a andar durante a noite. Eita glória! É isso que o corpo de Cristo faz. Olha como uma mesma morte age em cada um de uma maneira. Olha como uma mesma vida produz uma conduta de vida distinta em cada pessoa numa única vez. Maria Madalena sai, sendo ainda escuro, e os outros textos que nós chamamos de textos sinópticos, porque são textos que relatam a mesma história, mas com um detalhe outro diferente, vão dizer que com ela tinham também outras mulheres. Mas em todos eles, o nome dela é o primeiro, como se ela liderasse a caravana das que decidiram durante a madrugada ir até onde o corpo de Jesus fora sepultado. Mãe Camila, e o que Maria Madalena foi fazer lá? Você sabe como é que é mulher? Maria Madalena foi lá para dar continuidade ao cuidado e aos preparativos do corpo com o Senhor. Por quê? Ela sabia como o corpo de Jesus foi removido do madeiro, tudo com muita pressa. O próprio José de Arimateia revela isso, o próprio João revela isso dentro do texto, quando ele diz que tudo estava muito apressado e o sepulcro escolhido foi aquele que ficava no jardim, porque o horto era do lado do Monte da Caveira. Quando ela se atenta a isso, ela pensa em ir, mas não pode ir, fica retida, porque eles estavam na preparação do sábado, então não podiam sair. Mas, quando dá a primeira hora, o primeiro romper do domingo, Maria Madalena sai sendo ainda escuro e incentiva outras mulheres a irem com ela. Em todos os textos, o nome em evidência é o de Maria Madalena. É como se ela fosse a líder da caravana. Deus sabe quem puxa. Deus sabe quem puxa. E aí vai elas. Nos outros textos vão dizer que algumas levavam mirra e outros levavam lençóis e toalhas, porque na cabeça delas, elas pensam, sabe lá como é que o corpo de Cristo foi sepultado? Então vamos dar um jeito, né? Mulher é assim, ela tem que ver para saber que fez. E não adianta ver, ela ainda toca para saber se está de... limpou aqui? Mulher. Levanta ela sendo ainda escuro e vai com as outras mulheres ao sepulcro. Eu não consigo, eu tento passar aqui batido para ir logo aonde eu quero, ou aonde o Senhor me conduz, mas Ele sempre me retém aqui, porque é algo que nós precisamos pensar. Olha o que o texto está dizendo. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro. Foi. Maria Madalena? Maria Madalena? Foi. A dor, a crise, a perda faz a gente caminhar mesmo como nós estamos. Você acha que todo mundo que está aqui está curado? Não. Tem gente que está enfermo. E se fosse o teu nome aqui na história, ia dizer, tá lá ela, enferma, mas foi. E aí não indo sozinha, chamando outras, eu fico pensando, será que elas não pensaram em momento nenhum na logística, pastora Deilson? Todo mundo sabe que o sepultamento e o sepulcro não é cova, como nós entendemos aqui no Brasil. O texto é claro em dizer. É como se fosse um recôncavo, né? Oculto, aonde é selado por uma pedra. Quem lembra quando Lázaro foi sepultado? Jesus diz, removam a pedra, e mais de 2 homens é necessário para conseguirem fazer isso. No máximo, Maria Madalena está acompanhada de mais 2, segundo outros textos. Então nós estamos falando no máximo de 3 mulheres, de 1,60, no máximo 70, uma ou 2 delas, pesando não mais do que 60 quilos. Eu estou falando de mulheres fortes, porém frágeis, sensíveis. E elas cismam, olha, vamos lá cuidar. O que é isso? Vontade de dar dignidade ao corpo do morto. O
Que é isso, irmã Camila? Isso aqui é o maior patamar de gratidão que alguém pode chegar. Nós sabemos que Jesus já tinha ressuscitado, sim ou não? Vamos lá, gente. Nós sabíamos que Jesus já estava vivo, sim ou não? Mas Maria não sabe. Na cabeça de Maria, Cristo está. E aí ela sai de casa para poder cuidar do corpo dele. O texto diz que os discípulos estão enclausurados, com medo dos judeus dentro de casa. Esta mulher se reveste de coragem na calada da noite e sai em direção ao corpo de Jesus. E ela pensa que ele está morto. Jesus estava vivo, mas ela pensa que Jesus está morto. Por que é o maior nível de gratidão que alguém pode chegar? É quando você decide lutar, é quando você decide se expor, é quando você decide ter atos de coragem por alguém que em tese não tem mais nada para te oferecer. O que é que está movendo Maria a ir até lá? Ter com Jesus do agora? Não. O que está levando Maria até lá é a gratidão de tudo que ele fez por ela antes. Esse é o maior nível. Levante a mão, eu quero profetizar essa virtude sobre a nossa vida. Que Deus nos dê esse nível de gratidão. Qual, irmã Camila? Expor o nosso corpo por alguém que já não tem nada para nos oferecer, mas ingratidão por tudo que esse alguém já nos deu, antes de ficar como está. Levante a mão, eu estou continuando a profetizar. Alguém está dizendo, larga esse homem, ele não tem mais nada para te oferecer, e o Senhor está dizendo, não larga não, porque quando ele não era ninguém, eu te dei, e como ele está, não vai ficar. Lute. Se você não tem forças para ter expectativa daqui para frente do que vai acontecer, lute pela dignidade do que você já viveu daqui para trás. Você acha que crente fica firme com Jesus e fica firme na igreja, pautado só nas expectativas do que acredita que vai acontecer daqui para frente? É ruim, hein? Não, meu irmão. Por vezes na frente parece que a gente olha e não vê nada. E a gente diz, meu Deus, parece que eu não vou conquistar mais nada, parece que o ministério não vai crescer mais, parece que isso aqui foi o que Deus deu e acabou e amém, e a gente começa a não ver nada. E por que não vai embora tentar outra coisa, arriscar outra coisa? Ser humano nasceu para ser desafiado, para romper. Mas por que não sai? Fica ali na presença, fica ali na obediência. Por quê? Porque nem tudo é a decisão de caminhar pelo que eu vou receber. Pelo contrário, a nossa caminhada não é movida pelo que a gente vai pegar ali. A nossa caminhada é movida pelo que Ele deu para nós lá, quando a gente ainda não era nada. Lute. Se você não tem força para lutar pelo que vai acontecer daqui para frente, encontre forças para lutar pelo que já aconteceu lá atrás. Qual é o nome disso? Investimento. Qualquer empresário vai lidar com naturalidade, mesmo sendo um quesito espiritual que eu estou falando aqui. Terreno que vocês compraram, meu irmão, tem que vender açaí, tem que vender tapioca, e quando o dinheiro quase não estiver chegando, tem que lutar de novo. E alguém diz, por que não deu não, meu irmão? Você não está entendendo? Não dava antes, agora tem que dar. Por quê? Pelo que a gente vai viver na frente? Não, por tudo que a gente já investiu até agora. Aí tem que ir. Esse é o maior nível de gratidão que alguém chega. E ela chegou, porque em tese Jesus não pode oferecer mais nada do que já deu a Maria Madalena. Mas ela não está lá pelo que ela pode dar, ela está lá pelo que ela já recebeu. Ai, Jesus de Nazaré! E quando a gente é movido por amor, eu falei o quê? Amor. E quando a gente é movido por amor, quando a gente é movido por gratidão, que arma poderosa é a gratidão. O grato não espera receber, mas está sempre pronto a dar. Quando a gente é movido por amor, é o que move Maria. Quando a gente é movido por gratidão, a gente acaba perdendo um pouco o controle da logística do projeto. O controle da razão familiar. Preste atenção que eu vou esmiuçar. O que é perder a logística de um projeto? É você montar uma caravana igual Maria para ir realizar um projeto e não pensar no caminho a logística que tem que ser empregada. Vou falar no caso de Maria Madalena. Ela incentiva as mulheres, todo mundo vai com ela, prepara lenço, prepara lençol, prepara toalha, prepara especiarias, e em nenhum momento a gente vê elas conversando como é que vão remover a pedra. Não é um exército, não é uma caravana de homens, são no máximo estourando 3 mulheres frágeis. Só que elas estão movidas por amor e gratidão. Movidas por? Amor e gratidão.
Eu já vi mulheres movidas por amor e gratidão fazer coisas que exércitos e nações não conseguiram realizar. Mas não quero ser leviana, nem deixar passar esse momento. Que é o quê? Entender que às vezes aquilo que nos move nos faz esquecer da logística do que queremos realizar. Por exemplo, mulheres que já foram traídas uma vez, 2 vezes, não pensam na logística de que podem ser traídas a 3ª vez quando perdoam a 2ª. Porque senão não perdoavam. Quem está entendendo, diga amém. Presta atenção, eu estou narrando um fato, eu não estou dizendo que é errado perdoar não, abre a mente. Aí você diz assim, a menina, quem trai uma vez traz 2. Como se vida e família fosse regra e receita de bolo. Não é não, meu irmão, cada ingrediente é um, cada família é um, cada indivíduo é um. E aí alguém cuida da logística da tua casa e diz, esse menino não tem mais jeito não. Coloca esse garoto dentro de um internato, porque quem usa crack já era. Não tem mais jeito, já entrou no crack e acabou. E ela só consegue amar, só consegue orar. Não consegue esquecer. Não consegue deixar, não consegue abandonar. Pessoas aqui que são líderes de ministérios e outros departamentos que estão momentaneamente enfraquecidos, aparentemente mortos, talvez governando, liderando como se estivessem, como se fossem Ezequiel, num vale de ossos sequíssimos. E alguém diz, menino, isso não tem jeito, troca de igreja, teu pastor não vai mudar, esse ministério não vai para frente, isso e aquilo não vai acontecer, mas movida por amor e gratidão, você acredita que o próximo domingo será melhor, que a próxima semana será melhor, ainda que você não esteja observando a logística da coisa, a coisa estruturalmente, a coisa institucionalmente. É o que está acontecendo com elas. Movidas de amor e gratidão. Tem toalha, tem linho, tem especiaria, só não tem força para remover a pedra, mas elas caminham assim mesmo. Vai, pega na mão de alguém com firmeza, vai, pega com fé. Pega com amor e gratidão, segura com vontade. Oi, irmã Camila, quem está no meu lado não quer segurar muito não. Mostra para ele que você não veio fazer social, que ele sentou do lado de um instrumento de Deus. Segure a mão dessa pessoa, segure a mão dessa pessoa e diga para ela exatamente desse jeito: mais amor, mais gratidão. E Deus cuida da logística. Irmã Camila, por que você está dizendo isso? Você vai soltar a mão dele para glorificar. Porque enquanto elas estão caminhando movidas de amor e gratidão, quando chega lá os anjos já removeram a pedra. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: pensa no amor, pensa na gratidão e deixa que eu cuido da logística. Pega na mão de alguém em nome de Jesus e diga para essa pessoa: enquanto você fizer por amor, Deus vai cuidar da logística. Enquanto você fizer por gratidão, Deus vai tirar os impedimentos, as pedras de tropeço. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Deus me trouxe aqui para dizer a esta igreja: amem e sejam gratos, e deixa que a pedra eu removo, deixa que da logística eu cuido. Tem gente vendo você orar por pessoas que eles não acreditam mais. Tem gente vendo você investir em empresas que eles não acreditam ser um bom negócio nessa cidade. Tem gente vendo você investir em ministérios onde eles acreditam que não vai dar sustentabilidade para a sua família. Deus te trouxe aqui para te dizer que você está habilitado a dar uma resposta. Quando as pessoas disserem: ah, mas amor, amor, ah, mas gratidão, gratidão, ah, mas oração, oração, ah, mas esse menino como é que vai ser, ah, mas esse marido como é que vai se converter, você vai dizer: a logística quem cuida é Ele, a oração, o investimento espiritual, a entrega, a renúncia, o acordar de madrugada é comigo. Mas a logística está na mão dele. Não pensa, rapaz, são doida. Olha para ele e diz: tu é doida, é? São doida, não pensa não. Por quê? Porque dependendo do que for, se pensar, a gente não faz. E quando a coisa precisa ser feita, tem que ser mais amor e menos logística. Porque se você pensar na logística, faz não. Faz não. Logo que eu me converti, eu entrei para uma igreja que, apesar de não ter muita idade para isso, mas preserva os rudimentos do início da eclésia assembleiana, né? Então,
A gente numa dificuldade financeira muito grande, não tinha essa opção que nem tem hoje. Cada um escolhe um pano, faz o uniforme que quer. Não era assim não. Era uma luta. Pegava o tecido e dizia, vai ser esse, e a cor vai ser essa. E a votação, não tem votação, sou eu que mando. E pá, e obrigava a gente a usar aquele negócio. E a gente não queria perder a festa. Irmão, não interessava se deu pence, se a costureira fez certo. O nosso negócio era participar da... Porque na festa do ciclo de oração acontecia o que não acontecia em nenhum outro dia de culto comum. Aí às vezes a costureira atribulava, o tecido faltava, tinha que fazer remendo. A gente chegava triste, mas daqui a pouco esquecia. Dava lugar, rodava com o pence torta. Eita glória! E aí olhava para o uniforme e só ficava a recordação e a lembrança. Eita, esse congresso. E o congresso era sempre marcado pelo uniforme. Alguém dizia assim, ai, como é que foi o congresso tal? Aí você dizia, cara, foi um congressão. Aí alguém dizia, qual? Aquele do uniforme verdinho. Aí a gente lembrava na hora. E eu me lembro que nessa época, minha mãe, a gente passava uma dificuldade financeira muito grande. Então o que para alguém era fácil, para nós era muito difícil. E vez ou outra o uniforme era assim, você pegava a tua metragem de pano, levava para casa e acertava o dia para pagar o tecido. Fora o dia da costureira. E aí, quando distribuía, era muito engraçado porque minha mãe não tinha dinheiro, eu também não tinha dinheiro. Só que quando dizia assim, tá aqui o uniforme, quem vai pegar o tecido hoje? A gente levantava a mão como se... Sabe assim? Daqui! E pegava e jogava a sacola, o pano, aí pegava lindo, ih, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou botar botão assim, quero forrado. E eu olhava, né? Vou fazer assim, vou fazer assado. Daqui a pouco a gente ia embora. E não, e ainda tinha escala de cantina naquela época. Dizia assim, ó gente, vai passar a lista aí. Quem vai dar tanto, vai dar tanto, vai dar tanto, vai dar isso, vai dar aquilo. A gente levantava. Vou dar um engradado de refrigerante, outra. Vou dar 10 quilos de farinha de trigo. A gente, vou dar o óleo. Aí olhavam pra mim, Camila, você pode trazer isso? Posso. Olhava pra minha mãe, Lu, você pode fazer assim? Ela, vou trazer 2. Aí a gente ia embora. Ia embora. Quando tava no caminho do ponto do ônibus, a gente olhava... Eu dizia, você ainda disse que vai dar 2. Você tem problema. Nós vamos trabalhar, Camila. Nós vamos trabalhar. Virava minha mãe na faxina, fazia. A minha mãe comprava as coisas no cartão de crédito para poder ganhar dinheiro, para pagar o custo, investir no lucro, para comprar de novo, para ganhar para ela e para a igreja. Só que até o lucro chegar, tu levava o cartão que era o único, porque pobre naquela época só tinha um cartão. Era ele para tudo. Então quando tu chegava no caixa que tu oferecia aquele cartão, introspectamente, fazendo, em nome de Jesus. Vai passar, não. Em nome de Jesus. Coisa que é simples para os outros. Aí quando passava, dizia, glória a Deus. Né? A gente tinha tanta vontade de participar das coisas de Deus. Tanta vontade de se entregar na obra de Deus, de fazer parte do movimento. Não basta, meu irmão, chegar e sentar. Tem que fazer parte do movimento. É até bonitinho chegar e dar glória a Deus, mas bom mesmo é fazer parte do movimento. É tá no pega pra capar, é pano pra um lado, é escala pro outro. É ter do que falar depois que o culto acaba. É? E aí a gente gostava disso. E aí que a gente botava amor, botava gratidão e depois ralava o coco no sol para saber o que ia fazer. A poder pagar. Chegava, meu irmão, o uniforme era no dia 5, dia 3 já estava pago. Deus dava tanta graça, abençoava tanta gente, que eu digo abençoava, não que não abençoe mais, mas dada a dificuldade da época, que a gente pagava o nosso, ainda pagava da outra, ainda sobrava para repartir para o outro. Pega na mão dele de novo, pega na mão dela aí. Jesus trouxe esse obreiro, essa mulher de Deus para animar ele hoje aqui. Pega na mão dessa pessoa aí e diga para ela, diga para ele, mais vontade, mais amor. E Deus cuida da logística. Oh glória! Quem recebe essa palavra reaja diante dela. Quando Maria Madalena, oh glória! Quando Maria Madalena chega lá com as outras mulheres, a pedra já estava removida. Diga glória a Deus. Mas ela percebe que quem ela procurava não estava ali. Quem ela procurava não estava ali. E isso entristece ela. A gente se entristece quando não acha onde a gente quer o que a gente procurava. Vou falar de novo.
A gente se entristece quando não acha onde quer aquilo que a gente procurava. Não está onde você queria não significa que está perdido. Eu vou falar de novo e não vou esmiuçar não, que você já entendeu. Não achar o que você procura onde você quer não significa que você perdeu. Só significa que não está onde você imaginava. Ela ficou muito triste. E imediatamente saiu correndo e foi chamar Simão, que é Pedro e João. Eita, mulher com disposição. Sai no meio da noite, chega no sepulcro, vê que Jesus não está lá, sai correndo de volta. Volta para casa onde eles estavam e diz: olha, pegaram o corpo do Senhor e eu não sei aonde o puseram. Ao ouvir aquilo, Pedro e João saem imediatamente em direção ao sepulcro. Saem correndo. O texto diz que João corre mais apressadamente do que Pedro. E chega primeiro à porta do sepulcro, mas não entra. Você leu comigo o texto, não perca isso por nada. Redobre a sua atenção para a gente fechar junto. Ele para a porta do sepulcro, mas não entra. Fica esperando Pedro chegar. Hierarquicamente, Pedro já não tem determinado seu pastoreio sobre ninguém, seu apostolado sobre ninguém. Jesus só vai garantir-lhe isso depois que ressuscita no período de quarentena. Parece, na verdade, que João teve força para correr, mas não teve coragem para entrar. Para ver ou não ver a condição do Cristo que estava lá dentro ou não. E ele para e espera Pedro para ter força, porque tem coisa que sozinho a gente não faz, mas junto a gente consegue, né? É igual beco. Tem lugar que é atalho de casa, mas é feio. Aí quando você está sozinho voltando da igreja, você dá mó voltão. Mas se tiver com a Maria, você diz: vambora no beco. Aí passa as duas correndo. Né? Sozinho a gente não faz, mas com o outro a gente tem coragem. É o que parece. E aí João espera, vem Pedro. E aí o texto diz que Pedro entra. E vê que Jesus realmente não está ali e percebe que o lenço da cabeça está de um lado e os lençóis estão do outro. Aí o texto diz que eles vão, olham, entram, mas não ficam, vão embora. Aí o texto diz: e voltaram para casa. Que casa? A casa que estavam escondidos e protegidos com medo dos judeus. Maria fica olhando aquilo. Eles voltam, ela não. Olha para mim porque eu vou falar de novo. Eles voltam, ela não. Você diz assim: irmã Camila, por que eu não consigo largar o que não está dando certo? E o Senhor está dizendo: porque quem começou foi você. E você vai aprender a terminar o que você começa. Escuta o que eu vou falar porque é muito sério. Jesus não vai permitir ter paz alguém que começou algo e vai largar, quer largar no meio do caminho. Porque quem põe a mão no arado e retrocede não é digno. O Senhor te trouxe hoje aqui e Ele vai fazer com você o que aconteceu com o soldado valente que guerreava ao lado de Davi. Numa das batalhas contra os midianitas, eles precisavam matar tantos midianitas que o texto diz que um dos soldados de Davi pegou a espada e só naquela tarde matou 200. E o texto diz que a guerra já tinha acabado e os homens já estavam no chão. E as pessoas diziam para ele: larga a espada. E ele dizia: eu não consigo, porque de tanto segurar, a espada se apegou à minha mão. Sabe o que é isso? Adormeceu com a espada na mão. É quando você aperta uma coisa muito forte e você quer soltar, mas a circulação sanguínea já parou de passar ali e aí fica duro. O Senhor está dizendo: você vai tentar, mas não vai conseguir. E aí você vai dizer: irmã Camila, mas eu quero. E o Senhor está dizendo: não vai conseguir. Por quê? Porque chegou a hora de eu te ensinar que aquilo que você começa, você termina. Que aquilo que você inicia, você conclui. Pega na mão de alguém, sacode essa pessoa e diga para ele, para ela: você vai terminar. Você vai terminar. Você vai honrar essa caravana. Você vai honrar essa igreja. Você vai honrar essa faculdade. Você vai honrar esse noivado. Você vai honrar esse casamento. Você vai honrar esse ministério. Você vai terminar o que você começou. Eles voltaram, ela não. Completa para mim com força. Eles voltaram, ela não. Eles voltaram,
não. Ela ter alguém para começar com você não significa que vai terminar com você. Mas significa que você que começou precisa ir até o fim. Chega de assuntos mal resolvidos. Chega de relacionamentos inacabados. Chega de ministérios deformados. Chega de ser recebido em igreja por aclamação. Uma vez, outra, a gente até entende, cada caso é um caso. Agora não, só vive por aclamação, porque começa coisas e não termina nos lugares que passa. Chega. Eles voltaram, ela não. Ela não. Maria ficou. Completa para mim. Maria ficou. Maria ficou, meu irmão. Maria ficou. Ficou. Talvez o que você queria ouvir nessa noite era vai. Mas aprove Deus nessa noite não me usar como pregadora doutrinária de sermão, mas como uma voz profética. E o Senhor está dizendo: você fica. Não, mas os 4 já acertaram tudo. 3 vai para lá, 2 vem para cá e 1 vai voltar. E o Senhor está dizendo: eles vão, você. Não, mas Deus falou com ele. Pois é, isso foi o que Deus falou com ele. Para ti hoje ele está dizendo: você fica. Ah, mas a fulana por muito menos separou do marido. Pois é, ela separou. Você fica. Eu, glória a Deus, vai diminuir, mas eu vou continuar. Você fica. Ah, não, eu vou entregar esse cargo no meio do ano. É muita confusão. Você vai ficar no meio dessa confusão. Vai ver a confusão passar. Vai ver Deus te honrar. Você fica. Vem comigo. Você. Abre os 2 braços lá em cima. Traz sobre o ombro do colega assim, ó. E diz: é você mesmo. Você fica. Você fica. Agora quem aguenta mais um pouco aí, diga glória a Deus. Assim diz o Senhor: quem volta só vê o sepulcro vazio, mas quem fica vai ver os anjos dentro dele, dando a notícia da ressurreição. Por que isso é tão claro, gente? Vai ouvindo aí. Por que isso é tão claro? Eles entram. Aonde Pedro entrou, eles entram. Eles, né? Pedro entra aonde Jesus não estava. João entra aonde Jesus não estava. Em momento nenhum, e em nenhum dos textos sinópticos, nenhum deles, há registro de que os discípulos tenham visto os anjos e eles estavam lá o tempo todo. Na verdade, a remoção da pedra em um outro texto vai dizer que um dos anjos estava dentro e o outro estava fora, assentado sobre a pedra rolada. Para quê? Para dar autoria ao fato, como quem diz: está aberto e quem abriu foi a gente antes da alva romper. Agora veja, ela chama eles para entrar. Ela mesma não entra. Porque às vezes a gente é bom em chamar os outros para resolver o que é problema nosso. Aí quando a pessoa não resolve, a gente diz: poxa, fulano é um vacilão. O Senhor está dizendo: não, perdoa teu Pedro, perdoa teu João. Você que quis botar eles num problema que era seu. Não adianta você chamar para entrar nos lugares que você precisa resolver, lugares que nem você entrou. Você quer que o pastor converse com filhos que são seus, quando nem você teve coragem de tocar no assunto? Você quer que a pastora converse com a sua esposa para tratar de um assunto que tu não tem cara para tratar? Aí depois a gente vem e não trata nada, você diz: aí, pastor não resolve nada. Essa pastora não resolve nada. Quem não resolve nada é tua, a mulher é tua, o marido é teu. Não, eu não estou dizendo que é proibido a ajuda, o aconselhamento, a proximidade. O que eu estou dizendo é: não chame ninguém para entrar em coisas que são suas antes de você mesmo não entrar para saber como elas estão. Maria chamou eles para entrar onde nem ela tinha tido coragem de entrar ainda. Mas quando eles foram embora, o texto diz: e abaixando-se. Primeiro chorou. A gente é assim: ai, me deixou. Eu jurava que era ele. Poxa, tem dinheiro, mas não paga, cara. Podia resolver minha história. Chora. E depois? Depois a gente entra. Ela está chorando.
Jesus está tão perto. Eu amo Jesus, mas ele é terrível. Tu acha que ele viu Maria Madalena chorar ou não viu? Viu ou não viu? Ele viu ela ir, viu ela voltar. Eu fico imaginando Jesus olhando, lá, tá indo, daqui a pouco volta. Viu ela voltar. Chora, chora, chora. Agora, ela vê os anjos. Os anjos falam com ela. Eles passaram no mesmo caminho, Pedro e João. Entraram no mesmo sepulcro, mas não viram a mesma coisa. Tem gente que vai ouvir a tua história, vai saber o que você passou, mas não vai ver o que você vê dentro dela. Então eu vou perguntar para a gente ratificar. Eles viram os anjos, sim ou não? Não. Mas ela viu e falou com eles. A gente tem que parar com esse medo de, por causa da adoração aos anjos, parar de pregar sobre os anjos. Eles existem, são reais, são ministros de Deus. Faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labareda de fogo. Abraão teve com os anjos, os hebreus estiveram com os anjos, Israel esteve com os anjos. Eliseu viu os anjos, Geazi viu os anjos. Gideão esteve com o anjo. Perceba, os anjos sempre se apresentam na ausência de homens. Mas Camila, o que você está dizendo? Você tem reclamado de estar numa situação que você começou e ter que resolver sozinha. E o Senhor está dizendo, quem disse que você está sozinha? Quem disse que você está sozinho? Você crê que tem anjos lá naquele terreno? Se eu falasse para o Senhor que de dia os homens trabalham e de noite quem trabalha é os anjos quando não tem ninguém vendo, o Senhor crê? Quando você fica aonde ninguém quer ficar, Deus abre o céu para você ver o que quem voltou nunca poderá ver. Deus te trouxe aqui para te dizer, fica para ver, fica. Fica para ver o que alguém está dizendo, separa desse homem, esse cara não presta. E o Senhor está dizendo, fica para ver o que eu vou fazer com esse homem, fica para ver o que vai acontecer. Alguém está dizendo, larga esse projeto, essa empresa não vai dar certo, costureira não ganha dinheiro nessa cidade, boleira não ganha dinheiro nessa cidade, ninguém vai se envolver com dinheiro nessa cidade. E o Senhor está dizendo, fica para você ver o que quem volta não vê. Fica para você ver o que quem volta não vê. Meu Jesus, sabe quando alguém diz fica para ver, vai, prega para uns 3 aí, diz fica para ver os anjos de Deus descendo e subindo, fica para ver os anjos falarem com os homens, fica para ver o que é que Deus vai fazer na terra. Última coisa, não adianta ficar se você não estiver disposta a entrar. Tu não ficou? Agora entra. Por quê? Porque a completude da história sobre Maria só se completa depois que ela entra. O texto diz que ela abaixa e se inclina para dentro do sepulcro. Jesus está ali o tempo todo. Mas enquanto ela não entra, ele não se manifesta. Você diz, Senhor, eu estou aqui, ninguém ficou e eu fiquei. Ninguém acreditava nesse homem, eu acredito. Ninguém acreditava nessa situação e eu acredito. Estou aqui e o Senhor está dizendo, está aí, mas não entrou. Não vasculhou, não viu de perto. Sabe o que é isso? Deus está observando o quanto a gente se compromete com o que a gente diz que ama. O quanto a gente se responsabiliza pelo que a gente diz que acredita. Está lá, mas não entrou. Ficou, mas não entrou. Mas quando ela entra, Jesus se permite ser visto ao longe por ela. Olha para quem está do seu lado e diz, tu não ficou? Agora entra. Mas Camila, o que é entrar? Entrar é se envolver.
Entrar é ir de cabeça. Não adianta ficar se não estiver disposto a. Jesus está dizendo, já que tu ficou, esse marido perturbado, as esposas, ouve aí. Esse marido é perturbado, esse cara é não sei o que, esse não sei o que lá, não sei quem, não sei o que lá é, mas tu não larga. Tu não ficou? Agora que tu ficou, tu traz o nome dele pro círculo de oração, tu dobra joelho, tu derrama lágrima pela vida dele, tu entra. A irmã Camila é atribulado, mas é ele que dorme do teu lado na cama. Tu quer ele como? Fedido a álcool ou cheiroso? Quer ele cheiroso? Então já que ficou, entra nessa guerra. Entra de cabeça, bota o nome dele no círculo de oração. Apresenta um jejum pela vida desse homem, já que ficou. Entra, pelo amor de Deus. É igual ministério. Você não sabe que Deus te chamou para pregar a palavra? Aí fica aí, encebando o convite. Ah, não sei. Ah, eu acho. Aí não dorme em paz. Deus dá a palavra, mas não tem onde pregar. Ah, mas o que vão pensar de mim? O que vão pensar de você não interessa. Interessa o que Deus anda pensando com a sua negligência. Tu não ficou? Entra. Aí vem para a igreja. Participa dos cultos, fica. Assiste até o final, fica. Ah, mas dízimo eu não dou. Você fica, mas não entra. Aqui, de fato, de verdade, não tem isso, tá? O que eu vou dizer agora. Mas a gente, vez ou outra, tá pregando em algum lugar e vê que alguém vem e fica. Fica, mas não dá glória. Fica, mas não dá um aleluia. Fica, mas fica de braço cruzado. Fica, mas não chora. Fica, mas não se derrama. Fica, mas não esboça uma reação. Aí a gente diz, o que adianta? Ficou, mas não? Não entra no culto, não entra no mover, não participa da adoração. Aí eu te pergunto com toda a honestidade. Vir a culto não é passe de mágica. Se você vem, você tem que se envolver para conseguir receber ou dar o que precisa ser entregue. O que é isso? É gente que fica, mas não entra. Aí diz que é crente, mas não comunga com ninguém, não participa da confraternização, não compra cantina no final do culto, vai embora da igreja como se aqui fosse lugar de confusão. A gente encontra, meu irmão, já acabou o culto já. E por que você veio embora tão rápido? Ah, porque eu não quero confusão, mas era o que? Era um baile ou era igreja? É igreja! Fica, mas não entra. A gente quer conversar, mas não dá tempo. Dá a parte do Senhor, ele já dá a parte do Senhor e vai embora. Não dá tempo de perguntar, e aí, tudo? Amém. Ficou? Ficou? Você ficou aqui agora? Você está aqui comigo? Estamos juntos nessa noite? Aí tu vai segurar a hora até agora. Aí quando bota o povo de pé, ai, me irrita, não aguento, vou falar. Segura até agora. Aí na hora de orar para fechar, pega a Bíblia e bora. Aí tá as almas vindo aceitar Jesus e ele atrapalhando o engarrafamento da salvação. Esse não está na contramão do mundo, não. Esse está na contramão de Deus. Tá as almas vindo pro altar e ela... Não, peraí que eu tenho que ir embora. Fica até 9h30. Queria ir embora, fosse embora às 9. Tu não ficou até agora? Agora que ficou, eu quero ver o caldo da cana sair. Eu quero ver o que Deus tem pra mim. Eu quero ver o que Ele vai falar. Quando ela entra, sai Maria dali chorando. Mesmo tendo falado com os anjos, eles dizem, mulher, porque tu procuras vivente entre os mortos? Ele está vivo. Ele está vivo. Vamos pregar a notícia que o diabo não suporta. Ele está vivo. Ele faz um som de quem está vivo. Faz um som de quem está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Ele está aqui. Ele está aqui em espírito e em verdade. Ele está vivo. 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 Nós viemos adorar ao Cristo vivo. Oh, vivo. 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 Vivo.
aqui. Ó. Ela sai de dentro. Porque Jesus sabe até onde você pode suportar. Sepulcro aqui, gente. Para quem ainda não ficou claro durante a mensagem, sepulcro aqui é lugar de dor. Sepulcro aqui é lugar de dor. Alguém escreveu, eu não sei quem é o autor, mas é verdade. Alguém disse assim: às vezes tem que doer como nunca, para não doer nunca mais. Aí ela sai de dentro do sepulcro. Quem está ali? Jesus. A gente sabe quem é. Quem é? Aí ela diz assim: Senhor, pensando ser ele o jardineiro, o camarada que cuidava do horto, tinha uma horta ali perto. Aí ele diz: Senhor, diga-me se tu pegou, fala-me onde o puseram, porque eu vou buscá-lo. Já não está pensando nem na logística de novo. Sozinha, vai pegar um hebreu de 1,70 e morto pesa. Diga-me aonde o puseram e eu o buscarei. Eu acho essa Maria demais. Ela busca Jesus mesmo quando Jesus não tem nada para fazer para ela, porque na cabeça dela está morto. Aí ele diz assim: por que choras? Porque levaram o meu Senhor. Se foi o Senhor que levou, me diz. Você está conversando com a bênção e não sabe. Você está diante do milagre e ainda não percebeu. Você está diante da oportunidade da maior experiência da sua vida. Mas só porque ela não está onde você esperava, você acha que não tem mais. Só porque ela não é da cor que você idealizou, você acha que ela não existe mais. Só porque ele não tem o perfil que você imaginava, você acha que não é ele. Enquanto ela não entra, Jesus vê tudo, mas não fala. Quando ele vê que ela sai de dentro, aí ele se revela. Jesus está dizendo: eu tenho visto você chorar. Ele está dizendo a alguém: você não me vê, mas eu te vejo todo dia, toda hora, todo instante. Jesus vai dar uma das maiores honras para Maria, e é uma honra que nos acompanha durante toda a história. Quando ela vê que é ele, e ele diz: Maria, eu não sei, é um jeito de chamar que ela sabe que é só ele que chama. Ele diz Maria de um jeito que ela de costas já vira dizendo: Rabo, como que diz? Não é o que eu estou vendo, é o que eu estou. Rabo, mestre. Ah, meu irmão, é mulher, né? É mulher. Mulher perde um pouco da noção de ética quando a emoção explode o coração. Já vai ela correndo para abraçar. Rabone! E ele diz: não me toque. Eu ouso aqui dizer que o Cristo ressurreto, que já era para ter subido ao céu, se apresentado ao Pai, falou: Pai, só um pouquinho, porque tem uma que chegou aqui cedinho. Ela vai vir, vai levar uma notícia que não vão acreditar. E eu preciso dispensar ela. Mas Camila, não é heresia não? Se é, tem maior coerência. Porque Jesus diz assim para ela: Maria, não me toque, porque ainda não me apresentei diante do meu Pai. Está dizendo: estou guardado para primícia. Está falando da quarentena. E Maria foi a primeira a vê-lo. Quando você fica onde ninguém quer ficar, e entra onde alguém entrou e não deu importância, Deus começa a fazer coisas inéditas na sua vida. Aí ele diz assim: vai a meus irmãos e diga que eu estou aqui. Que casa é essa? A casa que quando ela entrou a primeira vez, os discípulos entraram lá para dizer: ó, não tem nada. Se levaram, a gente não sabe onde puseram. E Maria está lá. Volta ela lá e diz assim: ele está vivo. Como é que você sabe, Maria? Eu vi e falei com ele. Não
acreditaram nela. E aí? E aí que ela sai da casa, ela sai por uma porta, Jesus entra, sei lá por onde, porque a porta estava fechada. E o texto diz que ele aparece no meio deles, dizendo: filhos, paz seja convosco. Quem viu primeiro? Mais de 2000 anos se passaram. Eu poderia pregar Pedro na ressurreição, falar de João na ressurreição, mas é impossível falar da ressurreição e não falar de... Jesus está dizendo: eu estou criando uma história na tua vida que para alguém contar vai ter que citar teu nome. Eu estou criando uma história na tua vida que para alguém contar vai ter que citar o seu nome. Maria foi pioneira, Maria foi bem-aventurada, Maria estimou o ministério feminino, Maria foi a primeira missionária das boas novas. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? É vitória ou não é? E é o que Jesus quer fazer na sua vida. Mas você precisa reconhecê-lo. Aos crentes e salvos em Jesus que estão aqui nessa noite, vou pedir que vocês fiquem nos seus lugares exatamente como vocês estão. E nós vamos orar para que o Senhor te dê força para ficar aonde ninguém mais quer ficar. Para que o Senhor te ajude a terminar algo que você começou. E para que você não fique apático, apática, mas para que você se envolva naquilo que você colocou a sua mão. Para que o Senhor dê um desfecho na sua história de vida triunfante, como fez na vida de Maria. Eu vou orar, nós vamos orar, para que quando lhe faltar a mão dos homens, você se lembre que os anjos de Deus trabalham ao nosso favor, de acordo com a vontade de Deus. Mas nessa noite aqui tem algumas pessoas que vão precisar sair do lugar e vir ao altar de Deus. São as crentes. Os crentes que querem ser salvos, mas ainda não fizeram a confissão. Mas Camila, como é que você sabe que eu sou crente? Eu sou desviado, né? Não. Desviado não frequenta culto. Você é crente. Por que é crente? Tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu só chama Jesus. Não, irmã Camila, mas eu estou afastado há muito tempo. Não é tanto tempo a ponto de você ter esquecido. Afinal, o que você está fazendo aqui nessa noite? Você lembra dele porque ele nunca te esqueceu. Eis que tenho o vosso nome gravado na palma da minha mão. E hoje, é hoje. Você ficou. E poderia virar as costas e ir embora uma vez mais. Mas o Senhor está dizendo, hoje não. Hoje, já que ficou, você vai? Você vai entrar no querer. Vai entrar na... Sabe por quê? Porque fazer a vontade de Deus não é fácil. Mas fugir dela como você tem fugido tem te dado muito mais trabalho. Obedecer requer sacrifício. Mas ser rebelde, desobediente à vontade do Senhor só traz tristeza, angústia e amargura. Você vem para cá como quem bebe um pouco de água quando está com sede. E quando a gente diz, quer vir à fonte, você diz, não, eu vou embora com o meu cântaro. E o Senhor está dizendo, chega de cântaros. Hoje você vai para casa jorrar água. Ele diz, hoje você que veio aqui para pedir vai sair daqui dando, anunciando as boas novas. Chega de vir, dar um beijinho na flor, ir embora. É noite de salvação. Você, homem, talvez seja o José de Arimateia dessa noite. A pessoa que Deus escolheu para vir para cá e disse, eu quero ele porque ele é corajoso. E vai confessar. Talvez você seja o Nicodemos. É um chefe de família. Um homem que vem à igreja tem caráter, tem esposa, tem filhos. Mas quando a gente pergunta, quer fazer uma aliança com Deus? Você diz, eu tenho aqui no meu coração. Eu não vou lá na frente não, Deus sabe. Sabe, mas não concorda. Porque foi Jesus que disse, aquele que me confessar, eu também o confessarei. Mas aquele que se envergonhar, ele está dizendo aqui para algum homem. Ele está dizendo, coragem, homem. Coragem.
Oi, irmã Camila, mas eu sou um homem. É mesmo, então, coragem. Talvez você, eu sou um pai de família. O Senhor está dizendo, aqui você é meu filho. Meu filho. Você, moça, que tem sido descredibilizada, teu crédito não vem dos homens. Não é casamento que vai te dar crédito, não. É Jesus. Jesus está dizendo, mas tem que fazer uma aliança. Chegou a hora de você entender que já que ficou, você tem que entrar. Então nós vamos fazer assim. Eu vou contar de 1 a 3. Você que sabe que é você, irmã Camila, sou eu. Eu venho à igreja, estou afastada, eu me distanciei, saí do caminho, mas realmente o meu coração é do Senhor. Mas irmã Camila, é que para mim servir a Deus é coisa muito séria. Primeiro eu vou resolver umas coisas que eu tenho para resolver, e depois que eu resolver eu vou para a casa de Deus. Só que você nunca resolve, não é porque não quer, é porque não pode. Porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Jesus está dizendo, quem resolve isso aí sou eu. Ih, irmã Camila, mas é um maço de cigarro por dia. Jesus está dizendo, era para ser 2. Não está sendo porque eu já estou te ajudando. E para resolver, sou eu. Assim diz o Senhor. Sem mim, nada podeis fazer. Eu não estou perguntando se você pode, eu estou perguntando se você quer. Eu não estou perguntando como será. Logística é depois. Hoje aqui é amor e gratidão. Mais amor, mais vontade. Deixa a logística com Ele. Deixa a logística com Ele. A igreja levanta a mão direita para o céu e comece a orar. Para que o Senhor ajude aqueles que desejam salvar-se nessa noite. Irmã Camila pregou para mim, não foi a irmã não, foi Deus. E eu quero voltar hoje. Irmã Camila, sou eu sou o José de Arimateia, eu sou o Nicodemos. Eu sou o cabra que Deus revestiu de coragem para tomar uma decisão que já está no meu coração há tempos hoje. A igreja orando agora, a igreja orando. Eu conto 1. Ministério de louvor, prepara para adorar. Mas é para preparar mesmo, tá? Para quando eu disser 3 já está tudo pronto. Eu conto 2. Não importa raça, credo, de onde você veio, o nome do teu pai, da tua mãe, nada disso. Irmã Camila, e o meu pecado? Não interessa o teu pecado, é o sangue de Jesus. Teu pecado não é maior do que o sangue de Jesus. Irmã Camila, eu tenho andado arrependida de estar distante do Senhor. Eu sei que eu não mereço, mas hoje eu estou entendendo que Ele me ama, independente de como eu estou. 2,5, irmã Camila, sou eu. Descola o pé do chão e começa a caminhar. 3, sai do teu lugar agora e vem ao altar de Deus. Os obreiros tragam bem para perto, porque é noite de salvação. É noite de salvação. Bem para perto, aproxima do altar para dar espaço. Para dar